Quando nós falamos de tributação para investidor, por mais que eu compreenda que muitas das vezes a tributação e o investidor ele se assemelha a um autônomo, porque tem uma coisa que nós vamos entender que é responsabilidade. De quem é a responsabilidade do imposto? De quem é a responsabilidade de trabalhar, de apurar, de como fazer? E aí eu sempre falo assim, ó, a maior dificuldade é você entender que é um outro mundo e como realizar as operações. Isso é completamente diferente, e nós vamos entender. Primeira coisa, o que é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo federal, amparado por lei, e que ele incide sobre a renda. Ok? Mas o que é renda? Eu gosto muito de conceitos, porque os conceitos vão me dando a bagagem, vai me dando a segurança de realizar o trabalho. Então, o que é renda para mim? Renda é tudo aquilo que eu ganho, que é diferente. Então, eu tenho remuneração e tenho renda. Remuneração é tudo o que efetivamente eu ganho. Então, eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho salário, 13º, férias, adicionais ali que podem contribuir com a minha renda. Isso é renda. Isso é remuneração. Renda é o que me sobra. Depois que eu paguei todas as minhas contas, o que me sobra para investir é considerado como renda. Agora, o imposto de renda, por mais que o nome dele é de renda, ele envolve muitos fatores. Quem daqui opera ações? Quem daqui já falou que quando você vende uma ação, você tem ganho de capital? Já ouviram isso aí, não? Então, não é. Não é ganho de capital. Quem daqui faz day trade? Quem daqui já pagou DARF de ganho de capital? Não é também. Sabe por quê? Porque a gente confundem essas. Não é ganho de capital. E aí é uma estrutura conceitual tributária. Existe lucro sobre renda variável e existe ganho de capital. Se eu compro um apartamento e vendo o apartamento com valor maior do que o custo de aquisição, isso é um ganho de capital. Se eu faço um day trade, ou se eu faço uma opção, ou eu compro mercado a termo, ou eu compro uma ação e vendo ela e tenho um resultado positivo, isso não é ganho de capital, isso é lucro. Luiz Fernando, mas não é a mesma coisa? Não é, porque tributariamente nós vamos entender que existe diferença. Por quê? Porque a renda variável existe uma regulamentação. A renda variável, ela existe toda uma estrutura tributária. Quem trabalha com ações já ouviu falar da isenção de 20 mil? Né? Quem faz day trade já ouviu falar da isenção? Já ouviu falar? Espero que não, porque não tem. Não tem. Mas por que day trade não tem isenção e por que existe uma isenção de 20 mil? Porque existe uma estrutura conceitual tributária e que já direciona o que pode e o que não pode fazer. Isso é um mercado regulamentado. Por que day trade não tem isenção? Porque está na regra. Por que o swing trade... E aí, para tributação, eu vou falando para vocês, mas por que tributação nas ações pode ter isenção? Porque está na regra. Quem trabalha fora do Brasil? O mercado estrangeiro? Já ouviu falar da isenção de 35 mil reais? Já ouviu falar? Assim, quem trabalha fora no mercado estrangeiro e você, dependendo do montante que você movimenta, você tem uma isenção. Até 35 mil reais é isento de imposto de renda. Sabe onde está isso? Interpretação. Essa é a maior diferença. Porque a isenção de 35 mil reais, ele é para movimentação de baixo valor. Por que tem isso? Porque é ganho de capital. Ganho de capital, isso tem um monte de situações que envolvem. Como eu dei o exemplo aqui, vamos continuar o exemplo do imóvel que eu vendo. Se eu tenho um imóvel, para vocês terem uma ideia, se eu compro um imóvel, eu sou residente desse imóvel, eu vendo e compro uma maior. Em 180 dias, eu não preciso pagar o ganho de capital. Porque eu durmo ali, né, é minha casa, vou para uma outra casa, oriunda de uma. Mas por que eu faço isso? Porque existe uma regulamentação para ganho de capital. Agora me diz, mercado financeiro se assemelha à venda de bens móveis? Não. Mas por que a gente, então, aloca algumas situações como ganho de capital? Porque não tem regulamentação. Não tem algo próprio. Ok? Então, nós vamos trabalhar no mercado regulamentado e no mercado não regulamentado. Estou falando muito rápido? Me ajuda, agora está baixando a adrenalina, estou voltando ao normal.
Quando nós falamos de tributação, agora nós vamos falar então de regulamentação, mercado nacional, ok? Vamos falar de B3, renda variável. Tudo que eu falar aqui agora vai ser de renda variável. Ah, Luiz Fernando, mas eu vi renda variável. Lembre-se que eu falei que eu conversei com um contador de um mundo completamente diferente? Vamos falar, renda variável. Então, nós temos lucro na renda variável e nós temos uma estrutura conceitual que me permite fazer algumas coisas e não me permite fazer outras, certo? Tributalmente, como é que eu vou tributar os meus ganhos na Bolsa de Valores? Tributalmente, sempre, 2 módulos, 2 modalidades, day trade e swing trade, certo? Então, beleza. Day trade, não preciso dizer, porque já tiveram um monte de professor aqui, show de bola, e vão ter mais, mas você já sabe o conceito de day trade. Sim? É day trade, abro posição, fecho posição no mesmo dia. Se você trazer a regra é abrir posição e fechar a posição no mesmo intermediador, no mesmo dia, com a mesma quantidade de contrato, é considerado day trade. Para fins de imposto de renda, 20% sobre o seu lucro. Ok? Simples assim. Então, eu vou pagar 20% sobre o meu lucro no day trade. Senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui. Acabou a nossa palestra. Mentira. Não é só isso. Por quê? Como é que eu vou encontrar o resultado do day trade? Quem faz scalper aqui? O pesadelo... Ah, você, cara. Você não é de Deus, não, irmão. Quantas operações você faz por dia? Umas 50. Umas 30. Depende. Se está a favor, é 10. Se começar a ir contra, nós vamos aumentando um pouquinho para conseguir recuperar ali o do dia. Eu também gosto de fazer um scalper de vez em quando. Por que é pesadelo? Quantas notas de corretagem ele tem no dia? Day trade vão pagar 20%, porém a apuração é mensal. Então, todos os dias, eu tenho que pegar todas as notas de corretagem dele e casar operação por operação para encontrar o resultado. Então, não é tão simples, mas é possível. Beleza. Quem trabalha com ações, posso fazer day trade em ações? Posso, mas eu também posso fazer swing trade. Swing trade é o oposto de day trade. Eu fico posicionado mais tempo. No swing trade, eu posso ter inúmeras nomenclaturas. Buy and hold, position trade. Quem mais? Tem algumas outras nomenclaturas legais. Mas fiquei posicionado mais de um dia, é considerado swing trade. Qual ativo? Todos. Independentemente do ativo. Posso ficar posicionado no índice? Posso. Posso ficar posicionado no dólar? Posso. Se fiquei mais de um dia, swing trade. Mercado a ter, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções, commodities. Fiquei posicionado mais do que um dia, swing trade. Nós vamos pagar 15%. Day trade, 20%. Swing trade, 15%. Quando nós falamos de swing trade, e por que eu comecei dizendo que existe um mercado regulamentado e um mercado não regulamentado? Porque existe aí, quando eu vou começar a fazer, eu começo a perceber as características que eu preciso se atentar para encontrar um melhor resultado. Pagar imposto? Não tem como. Se está ganhando, tem que pagar. Se é empresário, tem que pagar. Se é funcionário de empresa, adivinha, tem que pagar. Agora, nós vamos pagar um valor justo, não vamos deixar dinheiro na mesa e nós vamos ter que entender algumas situações. No swing trade eu pago 15%, mas quando eu pago sobre o lucro, qual o lucro? O lucro líquido. E para encontrar o lucro líquido, eu vou precisar minha nota de corretagem, eu vou olhar, porque existem algumas situações que eu preciso me atentar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aonde eu estou. Ok? Aonde eu estou? Eu sou um day trade ou sou um swing trade? Esse é o primeiro cenário. Fernando, e se eu for os dois? Tem que trabalhar o dobro. Ok? Tem que. Fernando, mas eu faço day trade e trabalho swing, eu trabalho com o dólar e o índice. Posso juntar os dois? Depende. Para apuração mensal, sim. Para declaração, não. Porque na declaração você vai ter que levar separadamente as informações. Então, quem faz scalper e trabalha com o dólar, com o índice, vai ter que pegar a nota de corretagem, ir separando o índice e o dólar, encontrar o resultado, gerar guia de recolhimento, pagar um imposto e controlar isso de janeiro a dezembro. Porque no próximo ano nós vamos ter que entregar a declaração do imposto de renda. Quem faz buy and hold, a situação fica um pouco mais confortável. Por quê? Porque só vai comprando. Beleza? Quando nós falamos de renda variável, eu gosto muito de dizer que existe o responsável por tudo isso. Porque muitas das vezes eu falo esse monte de informação e as pessoas falam assim, tá, mas quem vai fazer isso daí? Eu? Eu sou responsável?
Você é responsável pelas operações. Quem é funcionário de empresa, ou tem um vínculo empregatício registrado com a CLT ativa, quem é o responsável do teu imposto de renda? A empresa. Por quê? Porque eu recebo, ela vai emitir o Elerite, ela vai descontar o teu imposto de renda lá dos seus proventos, ela vai gerar a guia, ela vai pagar, ela vai informar para a Receita Federal numa declaração chamada DIRF. Vamos para o autônomo, vamos para o trader. Quem é o responsável de pagar o imposto? Quem é responsável de gerar guia? Quem é responsável de acompanhar o pagamento? Porque às vezes você paga a guia e não é compensado. Já teve um monte de casos que eu paguei a guia e a Receita me cobrando de novo. Aí você tem que ir lá, montar um processinho. Ó, paguei, está aqui o comprovante, se a instituição não reconheceu, ou se você reconheceu, não tem problema nenhum. E depois, declarar imposto de renda. Só que até chegar nesse momento, eu preciso entender que tem uma estrutura conceitual para day trade, uma estrutura conceitual para swing trade, e eu trabalho nos dois, eu só trabalho em um específico, e eu preciso acompanhar cada detalhe.